Eu gosto muito de brincar com o Olegário, digo assim, Olegário. Podia ter falado mais, Olegário, estava esperando. Tem muita bagagem. Não, comigo você pode falar 15. Meus amigos, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos qual é a melhor religião. E os espíritos respondem: aquela que faz do homem um ser melhor. Então os espíritos não rotulam, essa é a melhor, aquela é a melhor. Jesus, quando se encontrava em Cafarnaum, conversando com seus discípulos, recebeu a visita da sua mãe e de alguns irmãos que estavam ali, saíram de Nazaré para chamá-lo de volta, repreendê-lo. E quando disseram: mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí. Ele, para aproveitar o momento, disse: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então aí ele tira o rótulo. Quem faz a vontade do Pai, esse é minha mãe e meus irmãos. Claro que Jesus estava ali, aproveitando uma oportunidade para que as pessoas pudessem entender a grandeza, a universalidade dos seus ensinamentos. Então nós aprendemos com Jesus e com a doutrina espírita que o que importa é o proceder. O proceder mental, o proceder da ação do espírito. No entanto, precisamos entender alguns aspectos. Alguns aspectos. Por diversas religiões, segmentos teológicos, ideológicos, o ser espiritual pode alcançar a sua iluminação. O islâmico, o budista, o shintoísta, até o ateu, que tem um bom comportamento, ele vai chegar à sua iluminação. Mas por que Jesus disse que enviaria um Consolador que completaria os seus ensinos? E os espíritos superiores afirmam e afirmaram a Allan Kardec que o Espiritismo é esse projeto, é essa proposta do Cristo. Parece ser um paradoxo, já que as leis naturais, as leis divinas, querem de nós um comportamento plausível, harmônico com seus ditames, com suas regras. Mas aí vem a mensagem que o Espiritismo é o Consolador prometido. Ora, se o Espiritismo é o Consolador prometido, pelo ser mais perfeito que já existiu na Terra, pelo modelo de moralidade, de intelectualidade, então o Espiritismo seria a melhor das religiões. Então, o espírita tem uma condição melhorada de evolução, nos traz ferramentas novas, ferramentas mais adequadas, mais próprias, apropriadas à nossa evolução. É o que parece. Então, nós, espíritas, que temos essa consciência, temos uma visão universalista e até certo ponto extremamente respeitosa em relação a outras ideologias, a outras teologias, porque nós colocamos o comportamento como fundamento do cristianismo.
e como fundamento do Espiritismo. E Allan Kardec diz: se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para combater as suas inclinações más. Nós acabamos de ouvir uma prece solicitando as bênçãos para pessoas cristãs, mas de outras teologias. Poderíamos ampliar e pedir também para os nossos irmãos islâmicos, muçulmanos. Poderíamos ampliar para os nossos irmãos judeus, budistas, quem não pertence à esfera cristã. Mas o inverso não acontece. Não vamos ver, pelo menos na maioria, eu tenho amigos pastores que oram pelos espíritas. Mas isso não se trata de um pensamento. Como também nas casas espíritas, não é qualquer casa espírita que solicita bênçãos para pessoas de outras religiões. O Deus é um só, e o que importa? Seguirmos a consciência. Allan Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: no livro dos espíritos, na consciência. Então nós temos aí uma visão ecumênica, universalista, dizendo que o que importa é o comportamento, e Jesus coloca isso, e nós temos uma outra revelação. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, ó, ser o Consolador prometido pelo ser mais perfeito, pelo ser um modelo. Então o Espiritismo seria a melhor das religiões, a mais completa. E como é que nós saímos e desatamos esse nó? O Espiritismo realmente nos oferece conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por exemplo, conhecimento em torno da mediunidade. Todas as religiões, sem exceção, nasceram de um fenômeno mediúnico. Maria de Nazaré, aquela jovem, recebeu a comunicação do anjo Gabriel. Vidência, fenômeno de materialização, a mediunidade ali, que também chegou até José, que em sonho recebeu orientação que deveria se casar com Maria, e também recebeu orientação do anjo Gabriel, que ele deveria sair daquela região de Belém, porque Herodes, o Grande, queria matar todas as crianças até 2 anos de idade. A mediunidade na vida de Buda, na vida de Abraão, a mediunidade em todos os aspectos, na vida de Maomé, o grande profeta Maomé, que recebeu revelações espirituais e que a partir daí organizou o nosso continente oriental. O islamismo é a segunda maior religião professada do mundo. Primeiro é o pensamento cristão. Depois o pensamento islâmico, é evidente que calcado no Antigo Testamento e não no Evangelho de Jesus. É evidente que no meio islâmico, em qualquer meio religioso, nós haveremos de encontrar espíritos superiores, espíritos nobres, que estão ali para alavancar, para promover o bem. Então nós vamos pensar qual é a religião, qual é a filosofia, qual é a ciência que estuda a mediunidade, que explica os diversos fenômenos mediúnicos
base de todas as religiões, base de todas as grandes descobertas científicas. Albert Einstein desenvolveu a sua famosa teoria da relatividade pelas vias da intuição, como ele mesmo dizia. Eu vejo, mas não sei como explicar. E como a sua esposa era matemática, transformava as intuições do marido em linguagem matemática. Por isso que quando Einstein recebeu o seu prêmio Nobel, dividiu com a sua esposa. Não há um cientista, Isaac Newton, Galileu, Copérnico, que não teve o auxílio da mediunidade para promoção da ciência nesse planeta. Nem grandes filósofos. Todos necessitaram da intuição, todos necessitaram dos caminhos mediúnicos. E aí nós perguntamos, qual é a ciência? Qual é a filosofia? Qual é o segmento religioso? Qual é a teologia que explica os inúmeros fenômenos mediúnicos? O Espiritismo. O Espiritismo. Todas as religiões, filosofias e ciências falam em leis naturais. Mas qual é a filosofia? Qual é a teologia que explica essas leis naturais de natureza moral? Quando Jesus falou em lei natural, e não saireis dali, enquanto não pagares o último ceitil, o último centavo, falando que não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Jesus falou o tempo inteiro em leis. Mas qual é o pensamento doutrinário, filosófico, científico que explica a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei de adoração, a lei de justiça, de amor e de caridade, as leis morais, que Kardec começa e os espíritos prosseguem, elucidando, aprofundando esses mecanismos dessas leis poderosas? A doutrina espírita. O Espiritismo. Todas as religiões respeitam Jesus. Todas consideram Jesus como um grande Messias, ou profeta, ou homem de bem, mas com um grande ser humano que apareceu na Terra. Mas qual é a doutrina, qual é a religião, qual é a ciência, qual é a filosofia que consegue explicar os fenômenos mediúnicos em torno do Mestre, que consegue explicar com simplicidade os seus ensinos mais profundos, fazendo com que se compreenda com exatidão, por meio da razão e não só pela fé. Não basta apenas a fé. A fé sem razão é como a fé sem obras. A fé sem razão é morta, como a fé sem obras também é morta. Por isso que o pensamento racional, o pensamento lógico, que os espíritos nos trazem, porque o espiritismo não é doutrina de Allan Kardec, não é filosofia kardeciana. Espiritismo significa revelação divina. Significa filosofia de Deus. Significa ciência divina, que vem explicar o espírito, que vem explicar as leis que movem a evolução intelectual e moral do espírito. Então eu começo aqui, Olegário, dizendo que Kardec disse que religião boa é aquela que faz o ser humano melhor, e de repente a gente já está dizendo que o espiritismo não é nenhuma religião, é a religião. Em nossa obra, Sexo, Problemas e Soluções, tem uma pergunta, é uma obra que trata do assunto sexualidade, é uma obra com 1.378 perguntas e respostas sobre o tema. E lá tem uma pergunta no capítulo O Futuro das Religiões.
qual seria a religião do futuro? O Espiritismo? E a resposta é: a religião do futuro será aquela que compreender e aplicar os princípios da doutrina espírita, mesmo que continue com seu nome. Porque mediunidade não é fenômeno de propriedade do espírita ou do espiritismo. As verdades do amor preconizadas por Jesus não são de propriedades nem do próprio mestre, mas são de Deus. De Deus. A verdade não nos pertence. Então, agora nós percebemos que estudar a doutrina espírita significa adquirir ferramentas poderosas, poderosíssimas, para evoluirmos. E alguém fala: mas você disse que Jesus é o maior. Por que Jesus é o maior? Maior que Pitágoras, maior que Sócrates, maior do que Platão, Sócrates. Por que maior? Porque ninguém, nem profeta, nem cientista, nem filósofo, ninguém nunca falou e vivenciou o amor, sobre o amor, como mestre. A grande tese de Jesus foi o amor, é o amor. Amor ao próximo, amor ao inimigo. Ninguém nunca falou em amor ao inimigo. Nenhum grande homem, nenhum grande filósofo, nenhum grande gênio, nenhum grande santo, antes dele, falou em amor ao inimigo. Se falava em respeitar o inimigo, mas amar o inimigo aí já era coisa do Cristo. Quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Até 7 vezes? Ele responde: até 70 vezes 7 vezes. Meus irmãos, 70 vezes 7 vezes dá para perdoar 490 vezes. Vamos contar. Na 100ª vez a gente já desiste. Já está perdoado mesmo, vou parar de contar isso. Então, a filosofia de comportamento ético do Cristo, ela é profunda. Humildade, caridade, esperança, fé. Princípios divinos bem elaborados, bem explicados por ele. E nem vamos falar aqui do grande poder de cura, e nem vamos falar aqui do grande poder magnético do mestre, mas da sua sabedoria. E não só dos seus ensinamentos, mas dos seus exemplos. Nenhum líder sofreu tanto quanto ele, nenhum líder amou tanto quanto ele, por isso que ele, com todo respeito a todas as religiões, e mestres de todas as religiões, e profetas de todas as religiões. Um dia um filho meu perguntou: pai, por que você ama tanto Jesus? Eu falei: não tem como não amar. Não tem nada melhor, nem igual. Mas no dia que você encontrar, me passa aqui, eu deixo imediatamente e sigo o melhor. Porque não dá para não amar. Ele é irresistível. Quando se varre um salão de um centro espírita, o varredor de um salão de um centro espírita tem o mesmo mérito do varredor de todos os salões de qualquer igreja, de qualquer templo. Mas o varredor de um salão de um centro espírita, ele faz parte de um projeto que é superior a qualquer projeto teológico que existe na face da terra, em termos de religião. O trabalhador da seara espírita, ele tem por trás dele uma ideologia perfeita, um pensamento crístico perfeito, e por isso a responsabilidade dele é maior. E por isso que também ele muitas vezes é atacado, ele é perseguido.
aquele salão pequeno daquele centro espírita, tão singelo, na periferia de algum lugar. Aquela casa pode não ser a Catedral de Notre Dame. Pode não ser a Santa Sé, a Capela Sistina do Vaticano. Mas espiritualmente é. Espiritualmente é um projeto grandioso. A doutrina espírita é um projeto grandioso. Porque não é obra de um homem. É obra de Jesus. E é por isso que costumamos dizer que o Espiritismo está a serviço de Jesus. Ele existe por causa do Cristo. Não é Jesus que está a serviço do Espiritismo. É bem diferente. Então, quando nós entramos num trabalho espírita, envolvido por uma ideologia que comanda aquele trabalho, que orienta, nós temos que ter essa responsabilidade e esse conhecimento e essa consciência de que varrer um salão de um centro espírita é muita responsabilidade. Entrar em alguma atividade espírita é entrar num projeto incomparável. Mas o varredor do salão, voltando a dizer, de qualquer templo, tem o mesmo mérito perante Deus. Tem o mesmo mérito, qualquer atividade em prol da caridade, em prol do próximo, sob qualquer ideologia, tem o mesmo mérito perante Deus. Mas nós temos que entender que se o projeto do budismo, que também foi um projeto do Cristo, alimenta e soergue tantas almas, o projeto espiritismo, ele se destina a atingir muito mais. É uma semente de mostarda que tem 100 e poucos anos, mas que daqui a alguns anos, daqui a alguns milhares de anos, será realmente, se não a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Porque a verdade não suporta ficar sem se manifestar. E se hoje alguém diz não há reencarnação, problema de uma consciência dessa pessoa. E como Allan Kardec diz, não tem ainda consciência moral, amadurecimento moral para entender certos princípios. Por exemplo, a respeito da reencarnação. Mas no Brasil, a maioria dos católicos são reencarnacionistas. E no mundo, a maioria dos religiosos é reencarnacionista. Porque reencarnação não é uma teoria espírita. É uma verdade imortal. E não dá para entender a justiça divina, seus mecanismos sem reencarnação. Justiça de Deus sem reencarnação não é justiça. Como explicar tanto sofrimento? Como explicar pessoas que nascem já condenadas a certos sofrimentos? Como vai consolar um ser que sofre e se pergunta, o que eu fiz para merecer isso? Sem a encarnação, nem existiria Deus, muito mais justiça divina. E o Espiritismo estuda a reencarnação. Os Espíritos trouxeram, e por isso que a leitura do Livro dos Espíritos é a base fundamental para que se leia sempre os fundamentos, os alicerces. A obra de Kardec, que na verdade, a obra dos Espíritos, Kardec foi apenas um compilador, um codificador, um organizador do pensamento magistral desses espíritos superiores, que foram orientados pelo espírito chamado Espírito de Verdade, que veio sob a égide, a autorização do Cristo.
muita coisa eu vos falaria, mas essa geração não tem ainda condições. Se naquele tempo ele tinha que falar coisas sobre as alegorias das parábolas, como é que ele podia explicar tantas coisas que a doutrina hoje nos explica para aquela mentalidade? Jesus respeitou o nível daquela geração, da sua geração, um nível ainda primário. Então, meus irmãos, todos os caminhos levam a Deus. Mas quem quiser o caminho que vai oferecer as melhores ferramentas, as explicações, vai aliviar a dor da alma, a dor da separação do filho que se foi, do ente querido que se foi, e por meio da abençoada mediunidade de alguém, vem e prova que a vida continua após a morte. Qual a religião que faz isso? Que nos lembra os primeiros tempos do cristianismo. E lá nas prisões de Roma, estava escrito assim: encontrarei com fulano de tal, pessoas que já haviam desencarnado. Os cristãos acreditavam na vida após a morte, acreditavam na reencarnação. Então nós precisamos estudar o Espiritismo. Precisamos conhecer a doutrina espírita, e esse compromisso, e isso vem através da leitura, e não só da leitura, mas também da reflexão. Leitura e reflexão. O terceiro passo é trabalho. Se envolver nos trabalhos de uma casa como essa. Para quê? Aí nós vamos falar. Para ganhar proteção espiritual. Olha o interesse. Se envolva num trabalho de caridade, se envolva numa atividade espiritual, que você vai estar sob a égide de grande proteção espiritual. E se for um trabalho espírita, aí que a responsabilidade será maior. Então você quer dizer que o trabalho espírita, ele tem mais amparo espiritual do que o trabalho de qualquer outra religião? Não. Mas o trabalho espírita está voltado e fundamentado numa ideologia, numa teologia, numa doutrina de altíssimo teor espiritual. Por isso que o compromisso é maior. O compromisso do varredor do salão do centro espírita é maior do que o do varredor de qualquer templo. Porque o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. O Espiritismo não precisa de nós, mas nós precisamos do Espiritismo. Agora vamos descer mais o nível. Está querendo um homem, uma mulher, um companheiro, uma companheira para casar? Venha para cá. Está querendo o quê? Uma profissão? Está desempregado? Vem para cá. Envolva-se num trabalho espiritual. Você vai ver como a coisa acontece. Não consegue engravidar? Está infeliz? Está triste? Está deprimido? Vem para cá. Mas na religião do lado de lá também. Eu encontrei uma vez uma amiga e disse: em meio de eu sair do Espiritismo, agora eu estou na igreja tal. Falei, por quê? Porque lá é alegre, lá o pessoal canta. Eu falei, mas tem centro espírita também que o pessoal canta. Não, mas aqui é bom. Ótimo. O problema é que quando o indivíduo, se a senhora do conhecimento espiritual, espírita, é o que Einstein diz, quando o cérebro se dilata, não volta nunca mais o que era. Quem conhece a doutrina espírita nunca mais será o mesmo, mesmo que mude de religião. E está lá para melhorar o nível teológico, ideológico. Então, qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Aqui nessa casa, a Irradiação Espírita Cristã, o
mais novo desencarna com 90. Não é isso, legal? Chegar alguém aqui com 70 achando que já está velho, é uma criança. Aqui o povo só desencarna que tem a geleia real espiritual. Aqui o povo só desencarna depois de 94, 95, chegando 100. A meta é passar do 100. Qual é o seu problema? Se envolva numa atividade espírita. Ai, mídia, eu me envolvi, mas eu agora quero outra coisa. Eu visitava os hospitais pelo centro espírita tal, agora eu quero visitar os hospitais pela Igreja Católica. Vai continuar tendo proteção espiritual. Está ajudando, levando consolo. Porém, você tem de entender que a razão de existir do Espiritismo é diferente. A teologia católica é maravilhosa, eu tenho o maior respeito, mas ela não explica. Ela não diz por que seu filho nasceu sem braços, sem pernas, cego, como eu vi lá no sanatório em São Paulo, no maior sanatório da América Latina, mantido pelo centro espírita nosso lá, Casas André Luiz. É tanta dor, é tanto sofrimento, que nós saímos daquele sanatório sempre pensando, isso aqui não é um parque de diversão. Então como é que vai explicar? A vontade de Deus, mas a vontade de Deus tem que ser justa. O que essa criança fez para já nascer condenada a total inatividade? Só o Espiritismo responde. Então, quando nós entramos numa seara espírita, nós estamos num projeto grandioso. Mas tenhamos paciência. Não vamos dizer agora que eu tenho esse poder, esse conhecimento, sou melhor do que a irmã Dulce, do que a Madre Teresa de Calcutá, ou do que Mahatma Gandhi, que não foi cristão. Mas Mahatma Gandhi chegou a dizer que se todos os livros desaparecessem da Terra, se ficasse apenas o Sermão da Montanha, a humanidade estava salva, protegida por um código de ética, um código de moral, de comportamento, para que o ser humano pudesse ser feliz. Que visão de Gandhi. Atualmente estou lendo um livro do Paramahansa Yogananda, um estudo profundo sobre Jesus. Um mestre hindu, que fez direito na Europa, escreveu uma obra maravilhosa, 4 volumes, um hindu escrevendo de forma magistral a respeito da vinda do Cristo. E lendo ontem uma frase, uma página, ele diz, estou lendo no culto do Evangelho, que as religiões precisam entender o cristianismo na sua pureza. E logo eu pensei, quando ele reencarnar vai ser espírita, médium espírita, de uma mediunidade maravilhosa. Tem um livro que eu recomendo dele, Autobiografia de um Yogi, Paramahansa Yogananda. Eu li esse livro quando tinha 15 anos. Como ele viu, como ele enxerga o pensamento doutrinário cristão na sua maior pureza. Um hindu, um mestre hindu, que fala em reencarnação. Claro que ele não toca em mediunidade, não é um cientista da mediunidade. Então, meus irmãos, qual é o problema? Qual é o nosso problema? Quais são os nossos problemas? Se envolva num trabalho espírita. Quando o vendaval vier, quando os sofrimentos baterem em nossas portas, será o trabalho em prol do próximo e da doutrina espírita que vai nos sustentar. Os trabalhadores dessa casa que vivem, que passam dos 90, são grandes, porque se levantaram muitas vezes, porque suportaram muitas dificuldades e se mantiveram firmes no seu trabalho. A radiação espírita cristã
ou o centro espírita perto da sua casa, estão ali, de braços abertos, para que você estude e escolha. Aqui nessa casa tivemos uma grande presidente, Dona Maria Antonieta, que tinha uma capacidade incrível, incomparável, de dar o trabalho certo para a pessoa certa. Impressionante. Ela dava o trabalho certo para a pessoa certa. Olhava para a cara do outro assim, você vai fazer isso aqui. E pronto, 20 anos fazendo aquilo. Que capacidade. É lógico que não é qualquer um que tem essa capacidade de perceber o seu talento e de perceber onde você vai se encaixar. Então, continuemos a participar das nossas reuniões públicas, mas nos perguntemos como eu posso ser útil. E dedique algumas horas por semana, como voluntário. Mas antes estude, para não confundir movimento humano com revelação divina. Não vamos desistir das nossas crenças, porque nós nos decepcionamos com seus líderes e prepostos. O que importa é conhecer a verdade para que nós nos libertemos, inclusive, das decepções, das mágoas. Então essa casa está de portas abertas para esse novo ano que se inicia, de 2017. E outros tantos novos anos. Trabalho, meus irmãos. Fora da caridade não há salvação. Mas o que é isso? Fundamento do Espiritismo. Fundamento desse revelador, desse consolador. E por que é o consolador? Porque nós somos eternos inconsolados, inconsoláveis. Precisamos de consolo, ombro amigo, de amor, de reconhecimento, de gratidão, de conhecimento que nos liberte dos complexos mais comezinhos. O Espiritismo alenta a alma, diz: a vida continua. Não chore, não se desespere, porque o seu ente querido se foi ou porque está em vias de partir. Mas o Espiritismo é a proposta nova. É o profeta que chegou até o rei Ezequias e disse: organiza a tua casa porque tu vais morrer. Disse o Senhor. Uma mensagem profunda dizendo que até para desencarnar temos que estar preparados. E o Espiritismo nos prepara para viver e para morrer. O Espiritismo nos dá essa visão. Quando nós lembramos do grande Papa, grande ser humano, João Paulo II, quando o pessoal tentava de tudo recuperar sua saúde, ele disse: deixe-me ir para a casa do Pai. Está na hora de partir. Estava preparado. Eu brinco e digo que há espírita em todas as religiões. Deixe-me ir à casa do Pai. Afirmação também de Madre Teresa. Por isso, saiamos das nossas depressões, das nossas melancolias, das nossas angústias, das nossas irritações, das nossas indignidades. Curemos as nossas dores morais por meio do trabalho. E aí, as demais coisas serão acrescentadas. Olha, eu vim aqui só para ser voluntário, arrumar um emprego. Eu não conheço um caso de um desempregado que começou a trabalhar como voluntário e que não saiu dali em algum momento empregado. O que é que nós queremos? É o que nós temos que dar. É a matemática, um dos fundamentos da lei de justiça. É dando que se recebe. Proposta do querido e amado Francisco de Assis. Vou brincar e dizer, também era espírita. Mas você está danado, hein? Francisco e Santo Agostinho. Santo Agostinho, um dos organizadores do Espiritismo, doutor da igreja, que organizou a igreja, São Luís, outros tantos. Então, meus irmãos, ao entrar numa casa como essa, você não está apenas entrando num templo, numa casa de oração, mas num lugar
que representa um grande pensamento do Cristo, uma grande proposta de Jesus. Você pode entrar em qualquer templo, em qualquer casa, mas essa casa existe por causa de uma ideologia, por causa de uma filosofia, por causa de um senso doutrinário, por causa de uma revelação, de uma organização de pensamento que veio direto do Cristo. E aí não dá para comparar. Aí não dá para ser ecumênico. Que me perdoe. Eu sou uma pessoa ecumênica. Era o coroinha da igreja, à tarde ia para o culto na igreja batista, e à noite ia para o centro espírita. Eu fui criado para ser ecumênico. E graças a Deus, que o pastor Joel, o padre Bruno e o meu tio Rafael, os líderes do espiritismo naquela cidade, se entendiam muito bem. O pastor Joel, o pastor da igreja batista, chegou a dizer para mim, 2 livros tiraram lágrimas. A Bíblia e Paulo e Estevão, de Chico Xavier. Ele não disse que foi Emmanuel que escreveu. Foi Chico Xavier que escreveu Paulo e Estevão. Maravilha, né? Querido pastor Joel, me ensinou muito sobre a Bíblia. E o padre também. E o meu tio Rafael também. Mas mesmo sendo ecumênico, mesmo respeitando todas, e mesmo comungando com Cristo e com Kardec, minha família, quem faz a vontade do Pai, a melhor religião, aquela que faz você um ser humano melhor, temos que reconhecer a superioridade desse pensamento. Temos que reconhecer a superioridade desse corpo doutrinário. E temos que reconhecer que ao estarmos nas fileiras dos trabalhadores espíritas, nós estamos sob a égide de um propósito, de um projeto magnífico, o melhor dos últimos 2000 anos. Então, que o nosso Mestre nos abençoe, nos dê forças para nós organizarmos o nosso tempo, para ajudarmos, trabalharmos. Olha, eu estou aqui, eu venho aqui assistir palestra, mas eu quero colaborar, eu quero fazer alguma coisa. Acredite, onde você for, você vai ser bem aceito. A lei divina vai lhe proteger. Mas no meio espírita, a proposta é superior. E aí, a responsabilidade é maior. E agora eu vou puxar a sardinha para a minha lata. A proteção também. Muita paz a todos. Um ótimo ano. E que Jesus, esse mestre incomparável, diretor espiritual da terra, esteja em nossos corações, para que nós o amemos sempre, como os primeiros cristãos, que deram suas vidas por amor a Ele. Estamos aqui também para darmos as nossas vidas por amor a Ele. Muita paz a todos. Com muito carinho, queremos agradecer nosso orador Emídio Brasileiro e o nosso primeiro orador Antônio Olegário, explicação do Livro dos Espíritos. E antes de passarmos para a segunda parte dos nossos trabalhos, o nosso irmão, companheiro de trabalho, Silva, está pedindo que, se alguém quiser e quiser fazer alguma doação de roupas, calçados,